Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu quero nesse exato momento que você preste bastante atenção nesta mensagem de fé que vem transformando vidas há milhares de anos, pois a palavra de Deus é uma semente semeada na boa terra. E quando cresce, e quando a semente é lançada na terra, que aquela semente morre, ela nasce e ela dá muitos frutos para Deus. Olha o que está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 3. Está escrito assim, a pregação de João Batista. Quem foi João Batista? João Batista foi o homem que era filho de Isabel, prima de Maria, a mãe de Jesus. O mesmo anjo que veio até Maria foi o mesmo que veio primeiro até Isabel. E falou para Isabel, esposa de Zacarias, olha, a tua esposa, tua mulher, foi agraciada por Deus, foi escolhida por Deus, para ser a mãe daquele que vai anunciar a vinda do Salvador, que é Jesus. Diz assim, e naqueles dias apareceu João Batista pregando o evangelho no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que João estava falando? O que João estava falando? Ele estava falando que o reino dos céus estava próximo. Ele estava falando para as pessoas se arrepender dos seus pecados, abandonar o que era errado, porque o reino dos céus estava chegando até o povo. Quem era o reino dos céus? O rei dos céus, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então ele estava vindo ao mundo. Então João Batista pregava, se arrependam, abandone o pecado, abandone o que é errado e conserte-se com Deus, porque o reino dos céus está vindo até vocês. É como os dias de hoje, o reino dos céus, ele é enviado a todas as pessoas, na televisão, no Facebook, no Kawaii, em todas as redes sociais. Só que as pessoas, muitas delas, não atinam para a palavra de Deus que está sendo anunciada. Meu amigo e minha amiga, a palavra de Deus é o mapa espiritual de todos os cristãos. É o mapa que nos dá a direção e nos ensina como nós devemos agir para alcançar a vida eterna. Então, João anunciava, se arrependam dos seus pecados e abandonam os seus pecados, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quer dizer, João Batista, ele estava anunciando o caminho. Ele estava anunciando o caminho que Jesus estava vindo até o ser humano. Ele estava clamando no deserto que o Salvador estava chegando. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, significa consertar a sua vida diante de Deus. Meu amigo e minha amiga, tem tantas pessoas se preparando para tantas coisas, se preparam para ir para as festas, se preparam para ir para a bebedeira, se preparam para ir no médico, se preparam para ir viajar,
mas não se preparam, não preparam sua alma para Deus. Meu amigo e minha amiga, entenda uma coisa: todos nós, um dia, vamos prestar contas de tudo que nós falamos, de tudo que nós fazemos, de tudo que nós pensamos, de tudo que vemos e de tudo que ouvimos. Nós iremos prestar conta. E se nós não estiver preparados, nós iremos ter uma grande surpresa. A Bíblia diz que Deus deixa bem claro que Ele não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Então, ninguém engana a Deus. A pessoa que pensa que engana a Deus, ela está se enganando a si mesma. Então, abra os seus olhos, abra o seu entendimento, e aí no seu lugar onde você está, se arrependa, meu amigo, se arrependa, minha amiga, se arrependa dos seus pecados. Está escrito na palavra de Deus: arrependei-vos dos vossos pecados e endireitai os teus caminhos. Se você tem andado uma vida errada, uma vida torta, se você tem vivido uma vida que você mesmo já parou para pensar: que vida é louca essa que eu estou vivendo? Então endireite os seus caminhos, se arrependa, conserte sua vida, se conserte diante de Deus. Não ponha em risco a sua salvação, meu amigo, porque o bem mais precioso que temos, a riqueza maior que nós temos, é a nossa alma, a nossa salvação. Nós podemos ter tudo aqui nessa terra. Você pode ter casa, você pode ter carro, você pode ter dinheiro, você pode ter muitas coisas. Mas se você não tiver o Espírito Santo, se você não tiver a presença de Deus na sua vida, você é a pessoa mais pobre e miserável que pode existir na face da terra. Se você não tem a presença de Deus, eu sou sincero em falar para você que você é a pessoa mais pobre que existe, porque as riquezas desse mundo não servem de nada para outra vida. O que nós levamos para outra vida é a nossa alma. E se nós não preparar ela para Deus, se nós não preparar ela para Jesus, se nós não alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, se nós não obedecer a palavra de Deus, se nós não viver para agradar a Deus, meu amigo, então iremos viver em uma eternidade de tormento sem fim, do qual ninguém nunca ouve falar. E ele diz assim, e João Batista tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província vizinha ao Jordão, e eram por João Batista batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então vejam só, todas as pessoas que eles ouviam a palavra de Deus através do profeta João Batista, eles ouviam, e através da verdade que eles ouviam, eles se arrependiam de seus pecados, e eles reconheciam que a necessidade que eles tinham
de se tornarem uma nova criatura, de se tornarem verdadeiros filhos de Deus. E como eles podiam se tornar a ser filhos de Deus, a ser nova criatura? Quando eles reconheciam seus pecados, quando eles entregavam sua vida a Jesus e recebiam Jesus como o único Senhor e Salvador de sua alma, e se batizava nas águas. Naquelas águas do Rio Jordão, naquelas águas, ali ficava sepultado o velho homem, a velha mulher pecaminosa. Naquele momento, no batismo, assim como nasce uma criança hoje, pura, sem nenhum pecado, naquele momento, aquela pessoa se levantava das águas pura e sem nenhum pecado, porque havia sinceridade, havia reconhecimento dos seus erros, havia arrependimento de pecados, e se tornavam novas criaturas, e Deus os preparava para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Para finalizar, ele diz assim: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Que eram as pessoas que não criam em Deus, cria sim, do jeito deles, da maneira deles, mas da maneira como Deus quer que a pessoa venha crer, eles não criam. Então, João repreendia eles, dizendo: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, quem vos ensinou a fugir da verdade? Quem vos ensinou a fugir da condenação do inferno? E dizia João: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumas, e não diga vós mesmos, dizendo: temos um pai, Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz frutos bons, é cortada e lançada no fogo. E lançada no fogo. E eu em verdade vos batizo, João falando, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento de pecados. Veja só, olha o significado do batismo. É o sepultamento da velha criatura pecaminosa, o sepultamento do pecado. Ele disse: eu vos batizo para arrependimento de pecados, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja só, meu amigo. E ele diz assim: em sua mão tem a pá e limpará a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veja só, a Bíblia fala sobre trigo e joio, a palha. Trigo são aqueles que se fazem escolhidos de Deus. Trigo são aqueles que são separados por Deus, reservados por Deus, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. E a palha são aqueles que, mesmo conhecendo a verdade, mesmo sabendo o que é certo e o que é errado, mas não quer mudar, prefere insistir na teimosia do seu coração, mesmo que eles estejam sabendo
que estão correndo um gravíssimo erro, um gravíssimo perigo de perderem a sua salvação. Meu amigo e minha amiga, não permita que o diabo ele vos engane. Dê ouvidos à palavra de Deus, porque só Jesus pode salvar, só Jesus pode curar, só Jesus tem vida eterna para nos dar. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.